Nossa, são tantos absurdos, né, que fica difícil para o cidadão acompanhar o ritmo do STF. E vamos ver se eu consigo fazer em 4 minutinhos aqui antes do break. Porque a imoralidade da vez são essas 3 decisões monocráticas, né, portanto individuais, de 2 ministros sobre 2 matérias distintas, né? A primeira decisão é essa suspensão das investigações da Receita Federal que atingem ministros da Corte, seus parentes e outras autoridades. Quem é o responsável? Alguns diriam, quem é o culpado, né, por essa decisão? É o ministro Alexandre de Moraes. E é um detalhe importante, né, que o Zé trouxe para a gente, é que essa decisão ela foi tomada no âmbito daquele inquérito do STF para apurar fake news, e aqui com aspas muito irônicas, né? É um inquérito sigiloso e sem objeto. Portanto, não se predeterminou o que está sendo investigado, nem quem é investigado. Então, é a investigação mais genérica que tem na República. E mais, ela foi prorrogada agora por 180 dias. Então, é uma investigação genérica e com vocação para a eternidade. E qual que, além disso, qual que é a ilegalidade mais flagrante desse inquérito? Ela foi instaurada de ofício, ou seja, por iniciativa do próprio STF, sem nenhuma provocação do Ministério Público. Então, a gente tem essa situação bizarra em que o mesmo órgão que investiga será o órgão que julga, é o que o Zé Maria chamou aí de trem esquisito. E um parênteses, quem defende a Vaza Jato deveria, por coerência, estar esperneando histérico contra essa violação do devido processo legal. Então, todos nós aqui aguardamos ansiosos essa gritaria. E, finalmente, sobre essa decisão, quem, em especial, é beneficiado diretamente pelo Alexandre de Moraes? As esposas do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, que estavam aí às voltas com a Receita Federal. Aí a gente vai para a segunda e para a terceira decisões, que são primas, por assim dizer. Uma decisão, ela vai determinar a preservação, né, dos arquivos apreendidos com os hackers da Vaza Jato, né? E é claro, o que o ministro chama de prova, eu chamo pelo que é produto de crime, né? O ministro Fux, ele disse o seguinte, abre aspas, há fundado receio de que a dissipação de provas possa frustrar a efetividade da prestação jurisdicional. Só que isso não tem nada a ver, porque é o seguinte, a prova é a mera existência do arquivo, até porque a gente tem um réu confesso. Então, o conteúdo das mensagens é irrelevante, e o ministro Sérgio Moro, ele foi muito próprio, ele argumentou que os arquivos hackeados, eles não deveriam nunca ser examinados, eles deveriam ser destruídos por decisão judicial, conforme a nota da Polícia Federal, porque acessar essas mensagens significaria mais uma violação do direito constitucional à privacidade, portanto, um novo crime contra nada menos do que 1.162 vítimas, conforme o relatório da PS. Só que, além de preservar os arquivos hackeados, então protegendo eles da destruição, vem uma outra decisão, essa do Alexandre de Moraes de novo, solicitando a cópia integral do inquérito e de todo o material apreendido, ou seja, até dos arquivos hackeados, dos áudios, das mensagens. Então, isso é o ministro Alexandre de Moraes trazendo para o Supremo o segredo, exatamente como o Zé Maria falou, a vida privada, a intimidade de autoridades e agentes públicos. Haja poder. E aqui, para fechar, lendo a notícia no Globo e na Folha de São Paulo, eu encontrei uma contradição explícita que eu faço questão de repercutir para o ouvinte para mostrar o descaso desse Supremo Tribunal Federal com a lei, com a verdade e com a justiça. Olha isso. Esse é o trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Diante das notícias veiculadas, apontando indícios de investigação ilícita contra ministros desta corte, espeça-se o ofício solicitando cópia integral do inquérito e de todo o material apreendido. Portanto, eu quero que o ouvinte preste atenção nessa expressão. Diante das notícias veiculadas, ok? Vamos lá. Relata a Folha de São Paulo. Em um dos diálogos, o procurador Deltan Dallagnol sugere que recebeu da Receita informações sobre pesquisas em andamento nas contas do escritório de advocacia da mulher de Toffoli. Portanto, a gente está falando do quê? Informação fruto da Vaza Jato. São mensagens não confirmadas, não periciadas por autoridade judiciária, obtidas ilegalmente, mas que foram publicadas pela imprensa militante. Beleza. Continua a Folha de São Paulo. O ministro Moraes pediu informações detalhadas sobre os critérios que levaram a Receita Federal a realizar a fiscalização de 133 contribuintes, entre eles as esposas dos ministros do STF. A Receita respondeu o porquê de ter iniciado essas investigações. Aí vem a resposta. Moraes criticou a Receita por ter informado ao Supremo que baseou-se em, abre aspas, notícias da imprensa, como um dos critérios para sua investigação. E é verdade, olha a citação aqui do ministro de
de novo. Não é crível que um órgão como a Receita Federal do Brasil utilize-se de, abre aspas, notícias na imprensa para dirigir o alcance de suas frentes de trabalho. Gente, isso é um absurdo. O STF, ele toma decisões e forma seu juízo e dá entrevistas se pavoneando aí pela imprensa, baseado em mensagens não confirmadas, veiculadas na imprensa. Mas não admite que outros órgãos, inclusive de cunho investigativo, tomem como ponto de partida as denúncias da imprensa para apurar os eventuais ilícitos. Essa é a contradição máxima. São dois pesos e duas medidas. O STF finge que busca a justiça e a imprensa não pode fingir que acredita nisso.